Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui finalmente, depois de conseguir o mínimo necessário para poder gravar as videoaulas para vocês. Então hoje a gente vai começar com a União Ibérica e as invasões holandesas, tá bom? E o que foi a União Ibérica, que começou em 1580 e se estendeu até 1640? A União Ibérica foi um período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. No caso, Portugal foi dominado pela Espanha. O rei da Espanha passou a ser rei de Portugal também. Por que isso aconteceu? Porque o rei de Portugal, que era o Dom Sebastião, que tem até uma lenda lá em Portugal de que um dia Dom Sebastião vai voltar, ele vai morrer sem deixar herdeiros, sem deixar sucessores. E ele morre em uma batalha lá no norte da África e o corpo dele nunca foi achado. Por isso que se criou esse mito de que Dom Sebastião vai voltar. Quem é que herda o trono português? Dom Henrique, que era tio de Dom Sebastião, velho que só a miséria dos cachorros doidos e que não tinha mais sucessor também. Então, quando Dom Henrique morre, o que vai acontecer é uma crise sucessória. A gente vai ter vários herdeiros, vários candidatos ao trono de Portugal, e dentre esses candidatos a gente vai ter Filipe II, que era rei da Espanha. E aí o que vai acontecer? Filipe II, tendo um exército maior, vai conseguir o apoio de vários nobres portugueses, vai invadir Portugal e aí vai assumir o trono de Portugal. Então ele vai ser Filipe I de Portugal, Filipe II da Espanha. Ele vai ser rei dos dois países. Então Portugal vai continuar existindo, a Espanha vai continuar existindo e ele vai ser rei dos dois países ao mesmo tempo. Então, dessa forma, todas as colônias portuguesas vão passar a ser governadas pela Espanha, obviamente. E aí, com a União Ibérica, a Espanha vai passar a ter um império colonial gigantesco, toda a América do Sul, a América Central até a fronteira dos Estados Unidos. Inclusive, esse mapa aqui não está atualizado, certo? Porque a fronteira aqui no México ela era mais alta, era uma fronteira bem maior do que ela é hoje. Toda a Península Ibérica, as ilhas atlânticas que pertenciam a Portugal e a costa africana quase toda, além das colônias portuguesas na Ásia e as Filipinas que pertenciam à Espanha, tá certo? Aí a gente vai para a situação de como vai ficar a economia canavieira, e a situação de Portugal com a União Ibérica. Bom, como a nobreza portuguesa participou dos acordos com Filipe II, dentro do acordo, de uma forma geral, a administração portuguesa nas colônias foi mantida. Então, para o Brasil, na prática, o que mudou? Nada. Continuou do mesmo jeito, os brasileiros vão continuar se reportando a Lisboa, e aí a administração portuguesa em Lisboa se reporta a Madrid, que é onde estava a sede do governo espanhol e português também. Dentro desse contexto, o Tratado de Tordesilhas vai ficar sem sentido, e aí ele vai passar a ser ultrapassado por todos os lados. Porque o Tratado de Tordesilhas, como vocês lembram, obviamente, ele fazia a divisão entre as terras portuguesas e as terras espanholas. Se agora tanto a Espanha quanto Portugal são governados pelo mesmo rei, não tem sentido fazer essa divisão. Então, ele vai ser desrespeitado de uma forma assim impressionante. E isso vai permitir, inclusive, a expansão portuguesa para as terras que pertenciam em tese à Europa e a expansão do território brasileiro. Qual é o grande problema para Portugal? Os inimigos da Espanha vão invadir o Brasil em represália a esse novo governo espanhol. Principalmente a Holanda, que era inimiga da Espanha, porque a Holanda era território espanhol. Tanto a Holanda quanto a Bélgica, os Países Baixos, eram territórios espanhóis, convertidos ao protestantismo, e eles vão iniciar a partir da Holanda uma guerra de independência da Espanha. E isso vai se estender até 1848. Então, a Espanha vai banir a Holanda do comércio do açúcar. Só que
A Holanda tinha uma participação muito grande e muito importante no comércio do açúcar. A Holanda era aliada, era amiga, era parceira comercial de Portugal. Então, Portugal e Holanda tinham relações muito próximas, e a partir do momento que a coroa portuguesa vai ser dominada pela espanhola, essas relações vão ser rompidas de forma abrupta, de forma, como eu posso colocar para vocês de uma forma bem simples, vai ser uma ruptura realmente assim, fim de namoro do nada. É isso que vai acontecer. E aí a Holanda vai invadir o Brasil, tentando romper esse bloqueio comercial que a Espanha colocou contra eles. E aí a gente vai para as invasões holandesas. Como é que vai acontecer isso? Primeiro vai ser, obviamente, a tentativa de romper o bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol. Em 1624, os holandeses criam a Companhia das Índias Ocidentais, né? Naquela época se via a América como Índias Ocidentais e a Índia como Índias Orientais. Então, essa empresa privada é que vai ser responsável pela invasão do Brasil em 1624. E aí vão invadir primeiramente Salvador, na Bahia, que era a capital da colônia, né? Partindo do pressuposto que, dominando a capital, o resto das capitanias iam se render. Só que, como a gente sabe, as capitanias hereditárias elas eram autônomas entre si. Então, não funcionou de muita coisa. Um ano depois, a Espanha mandou uma frota combinada com Portugal e expulsou os holandeses. Em 1630, os holandeses vão mudar de ideia e aí eles vão invadir Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque era onde se tinha a grande quantidade, a maior quantidade de plantações de cana no Brasil. Então, a produção açucareira de Pernambuco era a mais importante que tinha. Após a pacificação da colônia, né, que a gente vai ter aí um período de guerras, tanto que Maurício de Nassau só passa a governar em 1937, e a invasão, como está aqui para vocês, se deu em 1630, né? Esse período entre a invasão holandesa e o governo de Nassau vai ser um período de guerras, principalmente por meio de guerras de guerrilha, onde as tropas pernambucanas vão tentar resistir. Em 1635, mais ou menos, essas tropas vão ser derrotadas e aí a gente vai ter a pacificação dos territórios ocupados e o começo do governo de Nassau. Né? Que aí Nassau vai governar a partir de Recife. Ele vai transformar na cidade Maurícia, na Mauristad dele, né? Então a gente vai ter um processo de modernização e urbanização do Recife, embelezamento da cidade, ele vai trazer artistas, ele vai trazer cientistas para poder mapear e estudar melhor a região. A gente vai ter também a questão da liberdade de culto, uma vez que os holandeses eram protestantes, os portugueses eram católicos, e ainda por cima, achando pouco tudo isso, vão vir judeus. Então a gente vai ter nesse Recife, nesse Pernambuco, nesse governo holandês, no Nordeste brasileiro, a instituição da liberdade de culto. Então as pessoas serão livres para ter a sua própria religião, sem qualquer tipo de perseguição por isso. Porém, em 1644, Nassau vai ser demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, visto que o lucro que ele estava mandando para a Holanda estava abaixo daquilo que a companhia esperava. Então, o grande objetivo era ter lucro e esse lucro não estava acontecendo. Por isso que a Holanda vai demitir, né? No caso, a Companhia das Índias Ocidentais. Qual vai ser a consequência dessa demissão de Nassau? Vai estourar aqui em Pernambuco a chamada insurreição pernambucana. Por que a gente vai ter a insurreição pernambucana? Porque os novos governantes que os holandeses vão enviar para o Brasil, eles vão começar a cobrar os empréstimos que Nassau tinha feito com juros bem baixinhos, eles vão acabar com a tolerância religiosa e eles vão começar a apertar os senhores de engenho para conseguirem obter os lucros desejados pela Companhia das Índias Ocidentais. Obviamente que, diante de tudo isso,
vai gerar um clima de revolta mesmo entre os pernambucanos, e a consequência disso vai ser a explosão desse movimento que a gente vai chamar de insurreição pernambucana. Qual é a consequência da insurreição pernambucana? A gente vai expulsar os holandeses, né, após 9 anos de luta e um tratado bem mais ou menos que Portugal vai assinar com a Holanda, em que Portugal vai se comprometer a indenizar a Holanda pelos prejuízos causados pela insurreição pernambucana, e os holandeses vão sair daqui de Pernambuco e vão para o Caribe, né, aqui na América Central, essa região aqui do Mar do Caribe, lá de Jack Sparrow, e vão começar a plantar cana-de-açúcar lá, e a partir da plantação da cana-de-açúcar eles vão abrir concorrência ao açúcar de Pernambuco. Como vocês já sabem, quanto maior a concorrência, menor vai ser o preço do produto. Então, vai ter uma queda do preço do açúcar. Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição dos lucros de Portugal, dos lucros de Pernambuco. E aí a gente vai ter o início do que a gente vai chamar de crise do açúcar no Brasil. Aqui as ilhazinhas, né, do Caribe, onde a Holanda começou a produzir cana-de-açúcar. Né? Vejam que aqui a gente já tem a Colômbia, né? As Guianas aqui. Então esse é o Mar do Caribe. Essas ilhazinhas aqui com a Flórida, o Golfo do México, Península do Yucatán, onde viviam os maias, a ilha de Cuba, tudo isso aqui é o famoso Caribe. Cancún fica por aqui. Quem assistiu aquele famoso episódio de Chaves está sabendo agora onde é que se passa a história. E isso é o fim. Até a próxima. Semana que vem estaremos aí firmes e fortes. Beijo para vocês, crianças.